Bom dia, sétimo ano. Hoje a gente vai falar sobre a industrialização brasileira na atualidade. Lembrando que a gente já está falando da indústria, já tem um tempo, a gente vai falar hoje mais especificamente do nosso país. As indústrias brasileiras, elas passam por um grande desafio, né? Que desafios são esses? Falta de investimento, falta de recursos, falta de infraestrutura, a queda na produção e na venda dos produtos. Então, isso principalmente agora durante a quarentena. Claro que a apostila não foi escrita, né, na época da quarentena, dessa época da pandemia. Mas você imagina tudo isso que eu estou falando agora agravado, né, com esse período que a gente tem passado. Então, a indústria brasileira ela tem um desafio, né, o desafio de tentar desenvolver, de tentar ir à frente, mesmo com as limitações que o país tem. Então, eles vão buscar retomar o crescimento da economia, eles vão buscar ampliar a produção, procurar investir mais em equipamentos para que isso consiga desenvolver de forma a igualar a indústria brasileira a outras indústrias de outros países. Só abrindo parênteses aqui, que eu não estou lendo exatamente o que está na apostila, não, tá? Eu estou explicando, mas com minhas palavras. A gente não vai ler exatamente, não, mas vocês podem acompanhar pela apostila que vai dar para ver, tá bom? A indústria brasileira, apesar de não ser tão desenvolvida, tem um vasto parque industrial. Quando eu falo um vasto de parque industrial, é porque tem investimento em N produtos, seja de metalurgia, seja alimentícia, seja têxtil, automobilística. Então, o Brasil tem bastante indústrias, né? Um leque variado de tipos de indústrias. Mas essas indústrias elas se concentram principalmente no sul e sudeste do Brasil, com destaque para o sudeste. Então, são essas duas regiões onde tem mais desenvolvida a indústria brasileira. Essa concentração da indústria brasileira, ela, com o passar do tempo, ela está passando por um processo chamado de desconcentração industrial. O que seria isso? Toda a indústria que estava concentrada na região sul e sudeste, ela tem começado a se espalhar pelo país. Não só da região sudeste, ela era concentrada nas grandes cidades, agora está se espalhando para as cidades nos arredores e também para outras regiões e estados onde não tinha a indústria muito bem desenvolvida. Então, isso se chama desconcentração industrial. É quando a indústria está deixando de se concentrar num único lugar para se espalhar para outras regiões do país. E que fatores que levam a isso? Está lá na página 43. Incentivos governamentais, tem estados que quando eu falo em incentivos, né, dão descontos em impostos, né, liberam terreno para construir indústria. Então, isso são incentivos. O governo está incentivando as indústrias a irem para aquele lugar. Encarecimento da mão de obra nos centros industriais tradicionais. Então, em lugares que costumam ter indústrias, a mão de obra costuma ser cara. Então, quando a indústria sai daquele lugar, vai para um lugar onde não tenha tanta indústria, costuma pagar menos da mão de obra. A gente consegue observar isso aqui em Piraí, né? Ali o governo da cidade dá incentivo fiscal, ele liberou um terreno para algumas indústrias que quisessem construir suas indústrias ali, seus galpões, né? Fica na beira da viaduta, quer dizer, fica de fácil acesso, né? Então, em alguns lugares, eles dão esses incentivos para que a indústria vá para lá. E como é um lugar que não tinha tanta indústria, a mão de obra costuma ser mais barata do que nas grandes cidades. A pressão dos sindicatos, né, dos órgãos que auxiliam, né, nos direitos dos trabalhadores, a melhoria na rede de transporte e energia, foi o que eu dei exemplo agora de Piraí, né? Para uma indústria, se ela for pensar, fico em Mendes ou vou para Piraí? Olha só, para uma grande indústria chegar aqui em Mendes, ou aqueles grandes caminhões e carretas têm que subir a serra, imagina aquela serrinha daquele tamaninho, cheio de curva, uma grande carreta subindo ali. Ou então tem que vir pela estrada de Morsing. Então é muito mais fácil você instalar sua indústria em lugares mais acessíveis do que lugares que tenham dificuldade para chegar, né, ao transporte.
especulação imobiliária, aí vem o preço dos prédios, dos terrenos, né? Que nas grandes cidades, você imagina um terreno grande no Rio de Janeiro para você construir uma indústria. Imagina o preço que é, um lugar que já tem pouco terreno disponível. Claro que nas cidades mais do interior, né, vão ter terrenos muito mais baratos. A formação do mercado consumidor, porque antigamente nas grandes cidades se consumia muito. Agora esse consumo ele também tem se espalhado. Então as indústrias, eles vão se espalhando. Você imagina se só tivesse uma indústria, vou pensar assim, Coca-Cola. Só tivesse no Rio de Janeiro uma filial e tivesse que levar essa Coca-Cola pelo país inteiro. Olha a dificuldade de transporte. Então é mais fácil espalhar em alguns pontos do país essa indústria para facilitar o transporte e a entrega de mercadorias também. A gente tem um mapa com as empresas aí, e essas empresas elas estão investindo em inovações tecnológicas. Essas inovações estão sendo colocadas nas indústrias na intenção de elevar o patamar da indústria brasileira, né, para que ela consiga produzir mais e melhor, né, para competir com o mercado lá de fora. Página 44. Algumas dificuldades, né, a indústria brasileira encontra para isso. Que está falando no começo, falta de trabalhadores qualificados. Não adianta eu contratar qualquer um. Eu tenho que contratar pessoas que saibam mexer com o equipamento da minha indústria. A infraestrutura, né? Quando eu falo de infraestrutura, é o terreno, rede de água, esgoto, luz, né? O transporte, tudo tem que estar envolvido e ser o suficiente para atender essa indústria. As telecomunicações, tem que ter linha de crédito, né, para empréstimo, porque às vezes o dono não tem o dinheiro suficiente para poder criar, né, construir a sua indústria, abrir sua indústria. Então ele precisa de empréstimos. Então a dificuldade desses empréstimos também prejudica isso. Para solucionar esse problema, é necessário que o Brasil invista mais na educação, na qualificação dos trabalhadores, em inovações tecnológicas. Isso não são só os donos das empresas, mas também o próprio governo, né? Porque isso beneficia também o país. Então, deve ser algo que deve ser investido tanto pelos donos, né, pelos industriais, como pelo próprio governo. As principais regiões industriais do Brasil. A gente falou ali atrás, né? Sul e Sudeste, com destaque para o Sudeste. Então, vamos falar um pouquinho dessas regiões. O Brasil, a região Sudeste, ela se beneficia pela vantagem locacional, ou seja, do local onde está. Isso é um fato histórico, né? Desde que vocês... Aqui eu estou tendo um problema com a internet, então vamos continuar. Então, na região sudeste, né, fato histórico, desde o período colonial, a gente vê essa região do Rio, Minas Gerais, né, desde o período do Ouro, até que a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, tem essa facilidade do local, maior disponibilidade de mão de obra com qualificação, então as pessoas estão preparadas para isso, maior mercado consumidor e base de indústria diversificada, ou seja, uma variedade industrial grande aqui no Rio de Janeiro e muitos compradores, né? Quando fala de mercado consumidor, é que vai comprar para consumir aquele produto. Lembrando que quando eu falo consumir, não quer dizer comer. Consumir é usar. Então, pode ser roupa, pode ser equipamento eletrônico, pode ser comida, pode ser sapato, N coisas. Os principais polos industriais aqui do Sudeste eles se concentram em São Paulo, numa área chamada de ABCD Paulista, que pega algumas cidades. A é de Santo André, B, São Bernardo, C, São Caetano e D, Diadema. É uma região voltada para o setor de indústria automobilística, tá? De carros. Além disso, também tem o Vale do Paraíba, que tem rodovias que atravessam ele todinho, como a Presidente Dutra, que é aqui, né, essa próxima que é Mendes, e aqui se destaca pela mão de obra qualificada, né, tem muita gente que está se preparado com curso técnico, com cursos profissionalizantes para poder trabalhar nas indústrias.
na região de São Paulo. Também as rodovias facilitam isso. Lá tem a Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Washington Luiz, que são todas avenidas, né? Rodovias grandes que facilitam o transporte dos caminhões e das mercadorias. Por isso, o parque industrial lá é tão vasto, porque eles vão construindo ao redor dessas rodovias e fica fácil o transporte. Em Minas Gerais, nós temos também algumas cidades aí no final, no meio da página 45, né? Algumas cidades que se destacam em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. No sul, nós temos também um destaque para alguns pontos. Nós temos o segundo maior número de trabalhadores do país, tem um volume de produção industrial muito grande. Lá ele tem uma boa rede de transportes, tanto em rodovias como em ferrovias. Então, vai por estrada e por trem. Também é muito, muito bem estruturado lá no sul. O destaque vai para Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, para algumas cidades também com esse polo industrial. Na região Nordeste, nós vemos fatores que contribuem para o crescimento do Nordeste. A guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? É a disputa, né? Um dá desconto aqui, o outro desconta o imposto ali, o outro oferece o terreno aqui, o outro dá desconto na luz. Então, essas facilidades que vão oferecendo, isso se chama guerra fiscal. Então, uma cidade vizinha da outra, uma oferece isso, outra oferece aquilo. É como se fosse uma guerra para ver para que lado que a indústria vai. Tá bom? Lá no Nordeste nós temos mão de obra abundante e barata, porque falta emprego, porque falta indústria. Então as pessoas acabam aceitando qualquer proposta, né? Porque antes eu ganhar alguma coisa do que não ganhar nada. E além disso, por que tem se desenvolvido a região Nordeste naquela desconcentração industrial que eu falei logo no começo? Porque lá é região próxima a regiões que tem a produção de petróleo, dos seus derivados, e tem mais proximidade para a Europa, para ficar por cima do país, né? Lá no norte do país, tem maior proximidade da Europa, dos Estados Unidos, então fica mais fácil de envio de mercadoria para lá. Página 46. Os destaques na região Nordeste vai para Bahia, Pernambuco e Ceará. Na região norte, também tem incentivos governamentais, o governo dos estados da região norte incentivam para que as indústrias vão para lá. A gente tem que tirar de mente que região norte é só floresta amazônica, porque não é. Que bom que tem a floresta amazônica, mas às vezes a gente fica com um olhar só para isso, né? Esquece que tem outras regiões, outras atividades econômicas que se desenvolvem lá. Então, os incentivos governamentais fizeram com que tivesse destaque o Amazonas e o Pará. Na região centro-oeste, né, tudo começou com a transferência da capital para Brasília, lembrando também um pouco de história, né, que era em Salvador a capital, foi para o Rio de Janeiro, por conta do movimento do ouro em Minas Gerais, por isso acabou desenvolvendo muito o Sudeste, e depois viu-se a necessidade de colocar a capital num lugar mais central, então foi para Brasília, que é numa região mais central do país, onde ficava perto para qualquer lugar, mais perto, né? Para qualquer lugar chegar até a capital. Então, esse processo da transferência da capital para lá levou consigo também o desenvolvimento econômico e, consequentemente, indústrias. O destaque vai para o Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, a gente vê que, apesar do foco industrial ser o Sul e Sudeste, isso tem corrido por outro caminho, né? Por conta da desconcentração industrial, tem feito com que os outros estados também recebessem indústrias. Agora eu quero que vocês leiam o Saiba Mais da 46 e façam os exercícios até a página 50, tá bom? Os exercícios vão da 46 até a 50. Vamos lá, mãos à obra?